Eu quero tocar alguns assuntos aqui, pontuar alguns pelo menos. O primeiro deles não podia deixar de ser as eleições, né? E a gente já pode constatar algumas coisas, né? A gente vê as pessoas comemorando, em vez de comemorar suas vitórias, comemorar a derrota dos outros, mas análises muito superficiais. Então, a gente viu quem ganhou a eleição foi um personagem que a gente no Nordeste chama Seu Ninga. Quando não tem ninguém no lugar, a gente pergunta, quem que está aí? Eu digo, Seu Ninga. Então, ninguém. Então, foi esse personagem que ganhou a eleição, né? E a gente precisa cuidar disso. E a gente vê, por exemplo, um discurso, uma fala do prefeito de São Paulo eleito, dizendo, pode chorar, pode morrer, mas vai aumentar a velocidade lá nas marginais. Ele esquece que ele vai governar, quer dizer, ele é apoiado por 1/3 daquela cidade, e os 2/3. Como é que ele vai? Hoje mesmo já teve manifestação na casa dele, quer dizer, ainda nem assumiu, já teve manifestação dos ciclistas dizendo para ele desacelerar, né? E a Rede Globo, no seu jeito torto de fazer as coisas, né? Porque eu vi a vida inteira ela batendo no Haddad por conta daquelas da redução da velocidade e das ciclovias. E hoje ela fez uma reportagem a favor da redução da velocidade, que eu fiquei impressionado, assim, de um cinismo que eu nunca vi. Uma reportagem imensa mostrando que houve redução das mortes, inclusive mostrou que em um ano 125 vidas foi poupada, mostrou até um teatro mostrando que significa essa sala aqui cheia de gente. Não era mesmo a TV Globo, o mesmo repórter, inclusive, que batia na história da redução da velocidade. Hoje fazendo o contrário, quer dizer, já se contrapondo, já se colocando contra o que o prefeito eleito disse que vai fazer. Então, essa questão é séria. 2/3 da população, dos eleitores, não se sentiram motivados para votar. Então, é preciso que tenha um aprofundamento dessa questão. As mulheres não saíram vitoriosas, diminuímos o número de mulheres prefeitas e vereadoras. Então, isso é sério também, porque enquanto a gente clama por participação política das mulheres, a gente vê o resultado das eleições não saiu o que a gente pensava, apesar de termos feito campanha, o próprio TSE fez campanhas. A questão dos... Eu acho que esse resultado aponta para a gente a necessidade da reforma. Agora, a gente esbarra que tem não sei quantos projetos de reforma, mas as vaidades não deixam esse pessoal que é autor desses projetos se juntarem e estabelecer alguns pontos comuns, né? O financiamento foi um engodo. As pessoas dizem, foi mais barato, foi mais discreto. Mas os métodos foram os mesmos. De alguma forma, o poder econômico se sobrepôs. Os métodos foram os mesmos, né? Um jeito de fazer, a burocracia é incrível, né? A gente não pôde ajudar alguns municípios, porque a conta, por exemplo, de fundo partidário tem que ter a conta do partido, a conta do candidato de fundo partidário. Eu nunca vi isso. A gente não podia botar o dinheiro do fundo partidário na conta do candidato. É um absurdo isso. Tem que mudar essa burocracia toda. Um vereador que pode gastar R$10.000, aí ele tem que ter advogado e contador. O partido não pode botar o advogado do partido, o contador do partido, para fazer a prestação de conta dele. Isso é um absurdo. Então, vários problemas ficaram visíveis nesse processo eleitoral que a gente espera que a gente possa corrigir até a próxima eleição, né, 2018. Queria também falar agora, antes do próximo ponto, lembrar assim, hoje a greve dos bancários está fazendo um mês de greve dos bancários. E as pessoas só culpam os bancários. Por que eles estão em greve, estão prejudicando a população? Ninguém fala dos banqueiros que estão nadando em lucros, mas não conseguem dividir com quem gera esse lucro, né? Só os bancários são criticados, campanhas publicitárias falando da necessidade de voltarem, que estão prejudicando a população, os velhinhos. Então, é preciso que a gente também veja isso. A gente aqui, enquanto com poder, não pode. Eu acho que nós estamos voltando ao passado. Eu me lembro que eu sou bancária e nos anos 90 eu vivi muito isso, de passar um mês de greve e voltar para casa sem nada.
né? E os bancos, cada vez, os lucros maiores. Não tem um banco, nem público, nem privado, que não tenha tido lucro. Mas não atendem. Queria falar aqui também da votação de ontem da questão do pré-sal. Eu acho que o povo brasileiro só vai entender o que foi feito muito mais tarde. Mas tem uma menina que me mandou aqui uma mensagem que eu acho que vale a pena a gente fazer a comparação. Uma menina simples, estudante, ela botou assim: eu tenho um terreno e sou minerador. Descobri que meu terreno possui muito ouro e possui tecnologia de ponta para extração. Por qual motivo devo permitir que outras pessoas venham extrair o ouro para si, em troca de uma pequena percentagem para mim? Queria muito entender. É isso que o governo fez com o petróleo do pré-sal. Alguém pode me explicar? Isso aqui é uma menina estudante mandando essa mensagem para mim. E com uma comparação felicíssima, a comparação dela, né? Então, para refletir, porque eu acho que a população brasileira só vai ver a bobagem que fez depois, entregando essa riqueza para as multinacionais. Queria me reportar também ao ensino médio, que foi falado aqui, o Medeiros já saiu. Mas não é bem o que ele falou, dizer que houve debate. O debate que se vem fazendo não tem nada a ver com o projeto apresentado. O projeto apresentado nasceu de um gabinete. Quem foi que discutiu que filosofia não é importante, que história não é importante? Se tendo história, o menino estudando história, ainda tem aí gente carregando cartaz pedindo a volta da ditadura, imagina, né? Quem foi que decidiu isso? Um gabinete, e vem para cá para votar na próxima semana, no próximo mês, e pronto. A discussão, cadê os envolvidos, cadê os especialistas em educação que discutiram isso? Né? Nós vamos ter agora uma geração não pensante. Estão dizendo para o filho do pobre que tu não precisa ir para a faculdade, não. Tu vai fazer o ensino médio, tu vai ter uma profissão e tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai ser empresário. É isso que estão dizendo, iludindo. Por que não vão ser? A verdade é que eles vão ficar com o ensino médio, no subemprego, na subprofissão, enquanto o filho do rico vai para as grandes universidades, ter os melhores cursos, vai voltar a um tempo que nós já vivemos, né? Eu me lembro muito bem de uma primeira aula que eu tive que é chamada Formação Política, que era exatamente, o nome do filme era Onças e Gatos. E as onças diziam para os gatos que eles eram onças pequenas, que um dia eles iam ser onças grandes. Então, essa reforma aí, para mim, estão dizendo para o filho do pobre: um dia vocês vão ser empresários, vão ser ricos, porque vocês vão ter um curso profissionalizante. Olhe lá a qualidade desses cursos, né? Então, não é bem assim o que foi dito aqui, porque o que a gente está reclamando é o debate. Porque o sistema de ensino lá vão orientar. O sistema de ensino, eu fui do Conselho Estadual de Educação, e os sistemas de ensino municipais, por exemplo, mandam para a gente um projeto político-pedagógico da escola, copiado ou comprado de um consultor. Esquecem, às vezes, até de mudar o nome do município. O mesmo projeto político-pedagógico do município é do outro. Copiado. E dizer que eles vão ter capacidade para fazer essas escolhas é subestimar a inteligência da gente, né? Queria também lembrar que ontem foi reinstalado no país o primeiro damismo, né? A volta do assistencialismo. Quem vai gostar muito são os prefeitos, porque, pelo que eu li, os prefeitos vão receber dinheiro para contratar pessoas, né, para fazer o assistencialismo do jeito que a gente já viveu antes. Então, ressuscitar o primeiro damismo no país. Tudo que a gente combateu, a gente defende a autonomia das pessoas, mas o Brasil está, na minha opinião, está andando para trás em algumas questões. Quero tocar aqui também nesta campanha de mídia do governo. Além de muitas mentiras e de aumento de despesa, gastando, que eu já vi os índices ali, quanto aumentou o gasto com publicidade. Isso aqui não é publicidade, isso é um panfleto político, que nós vamos combater. Nós já estamos com as ações prontas e vamos combater.
né? E falam como se não tivesse nada a ver com o governo da presidenta Dilma, do presidente Lula. Falam da transposição do São Francisco, diz que o Enem não evolui. O Enem foi criado em 2005. Vamos ver se não evoluiu. E hoje tem uma reportagem na Folha de São Paulo de uma entidade que fez o estudo e já mostrou que tem algumas inverdades nessa campanha, né? E falam como se não tivesse nada a ver. Quem eram os ministros da integração, que tratou do Rio São Francisco? É só lembrar quem eram os ministros. Não eram do PT, não. Nunca foram. No governo Lula, nem no governo Dilma. Que era o ministro de Minas e Energia, ministro da Previdência, ministro de Transporte, ministro do Desenvolvimento, não eram do PT. Aí falam aqui como se não tivesse nada com isso. E, por último, quero falar da Lava Jato. Não tem como a gente não dizer do direcionamento da Lava Jato. A PF a Polícia Federal acaba de dizer que não vai mais ter delação. Por que não? Porque tem 50 executivos ainda para serem ouvidos, que é quem pode decifrar aqueles apelidos na lista da Odebrecht. Mas como eles não querem descobrir mais nada, porque inclusive o presidente da República está envolvido lá naquela lista, então tem que parar a delação. Ainda diz que não é parcial, que não é direcionada, né? É impressionante isso, né, dessa operação. E quero puxar com isso a decisão ontem do Supremo Tribunal Federal, que tem a ver com a Lava Jato, quer dizer, uma decisão feita para Lava Jato, para o juiz Sérgio Moro. Agora esquece que é uma decisão para sempre, que é uma decisão para todo mundo, e esquecem que esse país tem 50 mil pessoas julgadas em segunda instância, prontas para ser presas. E vão botar onde? No estádio, vão cercar um estádio desses aí, vão botar essas pessoas. Quer dizer, a coisa é tão séria, é tão em função da Lava Jato que esse país está vivendo, que a justiça brasileira está vivendo, que não pensa nisso. Vai prender o da Lava Jato? Vai, mas vai ter que prender os outros. 50 mil no sistema carcerário que esse país tem, vai botar onde? Me digam, por favor. Então, estamos bem encaminhados esta semana toda desses acontecimentos. E deve vir mais, vamos ter uma semana aí que eu lamento, uma semana sem trabalho, sem deliberação, porque eu tenho a impressão que não é porque não tenha o que deliberar, porque nós temos projetos aí que podem não ser considerados importantes, mas estão prontos para vir para a pauta. A gente podia aproveitar isso e não passar uma semana de folga, mas, infelizmente, é decisão superior. Muito obrigada.